A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta aqui com vocês. Esse programa que, na verdade, é um bate-papo de amigos, revela histórias do passado, fala do presente, e a gente traz personagens importantes que participaram desse futebol brasileiro, que ajudaram a fazer esse futebol vencedor. E essa também é a nossa missão aqui, realmente bater um papo, falar daquilo que a gente gosta, né? E rever amigos, né? Gente com as quais a gente conviveu, como repórter, eu e o Fábio Seródio, um personagem como esse de hoje, né? Como diz o Seródio, né? Só nós ficamos velhos, viu, Seródio? Porque tem os caras que estão bem conservados. Não sei o que eles tomam, viu, Seródio? Também não sei, não. Vocês já estão vendo na tela de vocês, Paulo Roberto de Araújo Prestes. Ele tem a mesma idade que eu, mas eu fico com vergonha de falar a idade, porque ele está conservado. Eu acabado. Um cara que fez uma história fantástica, é gaúcho, começou e terminou a carreira no Internacional de Porto Alegre, mas rodou pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e fez uma história muito bonita no Clube Atlético Mineiro. Quartarolo, eu vou dar a honra de você fazer a primeira pergunta para ele, porque quando ele jogou no Palmeiras, eu estava lá. Aí você pode conversar com ele sobre fatos daquele momento, Quartarolo. Estava mesmo, rapaz. Eu cobri muito Palmeiras, você também, né? E na época a cobertura era diferente de hoje. A gente cobria na beira do gramado, vendo o treinamento, né? E vi várias vezes o Paulo Roberto. Eu estava pensando aqui, quem ele lembrava hoje, né? Porque ele era um lateral insinuante, um canhotinho bom de bola, né? E na época tinha tanto jogador bom. Se ele joga hoje, está na seleção brasileira fácil, né? Porque a coisa está feia por aí. Paulo Roberto, prazer em revê-lo, rapaz. Que bom te ver, né? O irmão do Tato. Eu gostava muito de ver seu irmão jogar e também, como pessoa, não tive tanto contato quanto com você, mas as informações são as melhores possíveis, né? E você teve uma carreira muito bonita jogando em grandes clubes. E já que a gente não se fala há um bom tempo, eu queria saber como é que anda o amigo, como é que você está se cuidando nessa pandemia, o que você está fazendo nesse momento. Obrigado por nos atender nesse programa, que é mais um bate-papo de amigos do que propriamente entrevista, viu, Paulo Roberto? Um abraço. Eu que agradeço, muito tempo, né, na vivência do futebol e muito tempo sem vê-los também. Prazer enorme conversar com vocês novamente, né, que a gente, além de ser repórter, jogador, mas a gente sempre cria algum vínculo, amigos, como eu tenho grandes amigos aqui, repórteres aqui de BH, que cobriam na minha época. É muito bacana, sempre bom rever e, assim, né, relembrar os bons momentos que a gente passa no futebol. Você estava até falando, né, da diferença que é hoje. Eu lembro que naquela época vocês entravam com os fios no meio do campo, era uma confusão de fio para cá, fio para lá, você tropeçava no fio, cara. Não era? Era muito diferente do que o futebol hoje, né? Incrível. E a gente era amigo de todo mundo, né, Seródio? Verdade. E olha, o Paulo Roberto, o coração do palmeirense fica um pouco apertado, porque ele jogou com o Leão, jogou com o Luiz Pereira em 84, jogou com vários caras, se eu não me engano, Carlos Alberto Borges, Reinaldo, Jorginho. Esse é o time de 84. Em 85, Mário Sérgio. Já em 85 tinha Mário Sérgio, tinha Mendonça, tinha, nossa, um time, Wagner Bacharel. Era um time forte pra caramba. E é lógico que nesses 2 anos de passagem pelo futebol de São Paulo, o Paulo Roberto marcou. Marcou por quê? Primeiro, porque era bom jogador. Segundo, que tinha um petardo nessa perna esquerda, viu, Quartarolo? Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que você passou no Palmeiras, porque você saiu do Rio Grande do Sul, teve uma rápida passagem no Botafogo. Aí no Palmeiras, eu acho que no Palmeiras você aflorou de vez e foi ganhar tudo no Atlético Mineiro depois. Eu quero que você fale um pouquinho dessa tua passagem no Palmeiras, Paulo Roberto. Você sabe que eu tive com 2 bons, grandes jogadores de futebol mineiro, né? E curiosidade de eu ter vindo para o Galo, que foi o Joãozinho, ponta esquerda, jogou comigo no Palmeiras, e o Reinaldo Rei. Teve uma pequena passagem lá, já chegou, né, com aquele joelhão lá inchado e tal, mas o Joãozinho até chegou a morar comigo lá em São Paulo, porque ele chegou sem apartamento e acabou ficando uns 2, 3 meses comigo lá no Palmeiras. Mas eu, quando cheguei no Palmeiras, eu era um menino, né? E aí, quando você entra no vestiário, você vê Leão, você vê aquele tanto de jogador, você fica até meio que acanhado, né?
E o Leão sempre com aquela soberba dele, né? Garoto, você não pode vir treinar de bermuda, não. E eu não sabia, rapaz, porque eu tinha vindo do Botafogo do Rio. Eu vou saber que no Palmeiras o jogador não podia ir treinar de bermuda, né? Eu falei, isso é inédito. E é incrível, naquela época no Palmeiras a gente não podia ir treinar de bermuda. E até tem uma passagem engraçada, que quando o Mário Sérgio foi contratado pelo Palmeiras, a gente estava no vestiário, já trocando de roupa, chega o Mário Sérgio, de bermuda. Aí o Leão, com aquele jeito dele, que os dois acho que já se conheciam, né? Ô, seu maloqueiro, você não pode vir... O Palmeiras aqui é time, né? Aquelas várzeas que se tava, não. O rapaz, o Mário Sérgio, usava aquelas pochetes antigas, né? O Mário Sérgio tirou um 3/8 daquela pochete, mas fez o Leão ajoelhar no chão. E o Mário Sérgio é sério. O Mário Sérgio já deu um tiro lá quando a gente jogava lá Palmeiras e São Bento, se eu não me engano, que nós perdemos o jogo. São José. E a torcida queria balançar o ônibus, porque o Mário Sérgio deu uns tiros para cima lá, que foi uma correria enorme. Mas, enfim, eram grandes jogadores da época, né? Eu era garoto, né? Estava recomeçando a minha carreira aí no futebol. Olha olha que história, tá vendo só? Esse tipo de história na época a gente ficava sabendo, mas não era nem notícia, né, Paulo? O Leão, porque o Leão realmente... Eu gosto muito do Leão, acho que foi um grande profissional. De goleiro, foi um dos maiores que eu vi jogar, né? É claro que o goleiro evoluiu demais, mas quando eu falo do Leão, eu falo assim, o Leão não é só um dos melhores ou o melhor goleiro que eu vi jogar no Brasil. O Leão está entre os melhores do mundo, né? Para a época também, né? Verdade. Mas ele tinha essas coisas. E conosco também, eu e o Fábio Cerotti, a gente discutiu muito com o Leão via... Nossa, eu peguei muito com ele. A vida fora, mas hoje a gente se dá também, na época também, sempre me dei muito bem com o Leão. Agora, você me contar que ele ajoelhou, eu vou falar com ele. Ô, Leão, espera aí. Você é a minha amiga. O Mário Sérgio era muito doido. O Mário Sérgio, claro naquela época, nossa senhora. Tanto é que ninguém ficava no quarto com o Mário Sérgio quando a gente viajava, concentração, porque o Mário Sérgio não dormia, cara. Incrível. Eu fiquei uma vez com ele. E eu me lembro, você lembra disso? O Fedato, que era o supervisor do Palmeiras. E eu falei, ô Fedato, não tem condição de ficar com o Mário, não, cara. O Mário não dorme. É a noite inteira, televisão, e ele não sei o quê, fica escutando música. Eu falei, Mário, você não dorme, não? Eu falei, não dorme não, Juvenil. Fica quietinho aí e tal. Eu falei, puta merda, cara. Eu falei, não, passei dificuldade. Eu falei, nunca mais. E dali para diante, acho que sempre o Mário ficava sozinho no quarto, que realmente... O bichinho era diferente, viu? Mas jogava muito, né, Paulo? Muito. E tinha um coração fantástico. Mais técnicos que eu joguei. Um coração fantástico. Conheci, vivi muito com o Mário Sérgio. Já contei uma história aqui do Mário Sérgio, que eu fui parar no Jockey Club antes de levar ele para a entrevista. Cheguei no Jockey, ele com um saco, daquele saco de pão, cheio de dinheiro. Aí chegou no programa e falou assim, segura para mim, não deixa ninguém pôr a mão aí, não. Que tá azar, e foi pro programa, sossegado. É uma figura maravilhosa. Aliás, o Seródio, só complementando o assunto do Mário Sérgio, que é maravilhoso, né? Ele trabalhou com a gente na Jovem Pan, na época que eu estava na Jovem Pan, foi comentarista, depois treinador, meio maluco, né? Sempre. Mas uma pessoa maravilhosa. Aí estou um dia na rua, né? Estava acabando esse negócio de Bluetooth nos carros, estava eu e minha esposa, né? Daí toca o telefone, Mara, caramba, né? Aí atendi, alô, quem está falando? Falei, é o Quartarolo. Falei assim, você que é o dono desse telefone aqui? Sou, sim. Tudo bem? É a esposa do Mário Sérgio. Falei, tudo bem. Falei, será que aconteceu alguma coisa? Né? Falei, o que está acontecendo, Mara? Essa última esposa dele, que agora está viúva, infelizmente. Ela falou assim, não. Eu peguei o telefone dele aqui e estou checando para quem ele anda ligando. No mínimo, ele devia ter aprontado. Você conhece a história do Caciupi, Paulo Roberto? Você conhece a história do Caciupi? Não. Um dia eu te conto, vai. Um dia eu te conto. Ele fingiu que tinha tomado um tiro e jogou para assustar a mulher e botou caciupa na cabeça. Foi lá na Bahia. Se trancou no banheiro, jogou o caciupi na cabeça e esperou para ver o que ia acontecer.
Agora, quando contaram, eu não acreditei. Mas depois que eu conheci também no São Paulo jogando, e você que conheceu bem, qual a dúvida de que isso aconteceu mesmo, Paulo Alberto? Ah, sem dúvida nenhuma. Do Mário você pode esperar tudo. Tudo. Muito gente boa. Eu não sei por que não deixaram o Leão dormir com ele. Ia ser tão legal. Ó, eu tenho uma história com o Leão de um jogo em Goiás que primeira vez que eu fiquei com ele no quarto. Mas eu não posso contar essa história aqui. Depois eu conto em off para vocês. A história é muito boa. Muito. Que pena. Mas não é nada de sacanagem, não. História, mas eu tenho que pedir autorização para ele. Vamos ligar para ele. Olha, que história é essa? Mas ele foi, eu não sei, você jogou com grandes goleiros, né? E a gente vendo de fora, né, Paulo? Eu achava o Leão um cara excepcional como goleiro. É claro que o goleiro, acabei de falar, mesmo lateral, né? Na sua época você já era um jogador à frente do seu tempo, que você de vez em quando ia lá para frente e chutava a gol, como disse Seródio, né? E hoje, lateral que avança, os caras só não querem moderno. Já se fazia isso há muito tempo, né? Mas o Leão, você jogou com ele, deve ter jogado com outro. Mas eu coloco o Leão num patamar muito alto como goleiro, viu, Paulo? Não sei se você... Com certeza. Não, com certeza. Eu peguei grandes goleiros. O Botafogo era o Paulo Sérgio, que foi da seleção. Sim. Palmeiras, o Leão. Vim para o Atlético, era o João Leite. Nossa. Aí do João Leite, eu peguei o Tafarel, eu peguei outros, Carlos, que veio da Ponte Preta, que era da seleção. Nossa, muitos goleiros bons, assim. Outros no Inter você jogou com o Benítez, não jogou? Não, o Benítez eu peguei ele, eu estava subindo para o profissional, mas era o Benítez, com certeza. Grande goleiro, nossa senhora. O Benítez pegava muito. Tira uma dúvida, entre esses caras, Paulo Sérgio, João Leite, Carlos, Leão, com quem você dormiria hoje? Tem mais dois que eu estou esquecendo. O Zete. E jogou no Inter também, depois no Flamengo, o Gilmar Rinaldi. Peguei também. Você vai lembrando aí a memória, mas, nossa, todos... É engraçado essa coisa de falar quem foi o melhor. Eu acho que cada goleiro tem uma característica diferente, sabe? Verdade. Uns ficam mais baixo do gol, salvam algumas bolas, outros têm a saída muito boa, outros têm a batida melhor do que o outro. Assim, é difícil você analisar quem foi o melhor, assim. Sei lá, eu acho que cada um dentro da sua fase, né? Porque você tem que pegar a diferença de jogador da década, goleiro, e jogador também, da década de 80 e depois de 2000. A década de 80, os goleiros não tinham treinador de goleiro. Eles treinavam sozinhos e faziam praticamente tudo que a gente fazia, né? Depois da década de 90, que começou a contratação do treinador de goleiros especificamente, né? E aí os goleiros brasileiros começaram a melhorar muito, né? Até na saída de bola, né? E algumas outras coisas que aí eles treinavam especificamente para fazer isso. Na minha época também, de 80, o jogador de linha também era assim, era uma coisa assim, vamos todo mundo correr 10 quilômetros, saia todo mundo correndo 10. E hoje em dia não se trabalha mais isso. Hoje em dia você pega o lateral, é um treinamento diferente, o zagueiro é outro, né? O centroavante é outro, o meio-campo é diferente. E respeitando, né, cada um, a idade de um, a idade do outro. Antigamente, não, era todo mundo pro pau. Assim, quando eu comecei no Inter, não sei se vocês lembram, era o Gilberto Tinho, preparador físico, que era da seleção na época. O Tinho era uma ignorância, cara, para trabalhar, que você não tem ideia. E quando eu subi, eu me assustava com ele, cara. Falei, cara, mas que cara grosso, bicho. O cara vai, e botava os caras nas costas e saía correndo. Quer dizer, aquilo lá acabava com a coluna da gente, joelho. Tanto é que a maioria desses jogadores mais antigos, a maioria, todos praticamente, fizeram cirurgia de joelho, tem problema de artrose, tem problema de coluna. A maioria, porque o treinamento não era especificado igual é hoje, né? Hoje melhorou demais. Eu quero insistir nesse tema sono, porque eu quero revelar uma coisa que aconteceu com o Paulo Roberto no Atlético Mineiro por causa de sono. Nesses goleiros aí que você citou, Paulo Sérgio, João Leite, Carlos, Zete, Gilmar Rinaldi, qual era o melhor para ir dormir? Já que o Leão era chato. Para ir dormir.
Para dormir já. Melhor. Para ficar no mesmo quarto? Porque o Leão era chato para dormir. Você não pode nem contar. Qual era o melhor, então? Rapaz, eu te confesso que eu nunca fiquei com um goleiro assim no quarto, assim, de companhia, assim, que sempre fica dois atletas, né? Normalmente são dois goleiros, né, Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que normalmente é isso mesmo. são dois goleiros. Exatamente. Nunca fica. Raramente, pode acontecer. Eu não lembro. Você foi sorteado que ficou com o Leão aquele dia. Não, esse dia, porque o Leão era um cara que também que ninguém gostava de ficar. Ninguém. Já chegava no hotel, Fedato, me tira do Leão, todo mundo. Me tira do Leão, me tira do Leão. E desse dia, não sei, eu acho que eu comi mosca e eles me jogaram pro Leão. Você foi o último. O Paulo Roberto, hoje, né, um dia eu cheguei no Morumbi, o Cilinho, né, que você não trabalhou com ele, mas era um cara genial, muito à frente também do seu tempo. E eu cheguei, e pela primeira vez, isso foi em 85, 84, quando ele chegou no São Paulo. E não tinha nem CT do São Paulo. Você vai ver que parece que não tem nada a ver com o nosso assunto de agora a pouco, mas você vai entender que tem. Eu cheguei no Morumbi para fazer a cobertura do São Paulo, né? Que a gente ia no estádio, a gente acabou de falar isso, via treino do lado. Eu chego lá, estava o Miller dando pique, estava o Careca dando pique, do outro lado estava o Pita com uma bolinha de tênis, né? Categoria que ele tinha, né? O Oscar e o Dario Pereira cabeceando, dando um piquezinho de 5 metros, os laterais iam e voltavam. Aí eu perguntei para o Bebeto de Oliveira, que era o preparador físico do Cilinho. Eu falei, não vai ter coletivo? Ele falou, não, eu vou treinar cada um na sua função. Por que é que eu vou fazer o volante dar 1000 voltas durante o gramado, dar aqueles piques? Ele não precisa disso durante o jogo. Foi a primeira vez, e o goleiro treinando também separado, foi a primeira vez que eu vi o treino individualizado, que realmente você tinha razão. Os caras eram obrigados, você não lembra, eram obrigados a subir e descer a arquibancada, aquilo acabava com o joelho. E era o que tinha naquele momento, né? Era. Foi a primeira vez que eu vi. Depois eu comecei a ver em outros lugares. Não sei se ele foi o precursor, mas muita gente deve ter feito isso. Mas foi a primeira vez que eu vi treino assim individualizado, cada um mais ou menos na sua função e trabalhando para aquilo que ia fazer no jogo. E o time jogava uma barbaridade, jogou muito. Exatamente. Outra coisa também, antigamente, a gente, por exemplo, chegava de férias, Atlético aqui que eu lembro, a gente ia para Araxá, que tem as termas do Araxá lá, aquele grande hotel, fica lá 2, 3 semanas. Pô, a gente treinava 3 vezes por dia, acordava às 6 horas da manhã, 10 quilômetros, voltava, tomava um café, esperava um pouquinho, subia e descia lá, treinar umas escadas, aí de tarde treinamento com bola. Cara, no terceiro dia você não piscava mais o olho, de tanta dor. Era assim. E aquilo lá acabava com os tendões da gente, joelho, tornozelo. Nossa, hoje em dia, você contar isso, eu não acredito que vocês passaram por isso. Não, olha a artrose que eu tenho no joelho hoje aqui. E até eu estou reclamando agora, que às vezes eu bato uma peladinha, ainda está começando a me doer aqui em cima no fêmur. Eu falei, deve ser outra artrose que está me dando, que não é possível. Eu falei que insisti no tema dormir, porque eu vou tentar recuar no tempo. Em 1992, o Atlético Mineiro foi campeão da Conmebol contra o Olímpia. Aliás, o Olímpia foi o adversário do título também da Libertadores do Atlético Mineiro. E naquela época, voa para lá, voa para cá, acaba um jogo, sai todo mundo correndo, e pega avião. Eu ouvi dizer que saiu uma confusão dentro do avião, que tinha uns caras lá que estavam querendo tocar música e os jogadores do Atlético estavam querendo dormir. O técnico era o Procópio. É verdade que saiu confusão? Vocês quase pegaram os músicos a tapa dentro do avião, Paulo Roberto? É verdade, porque quando nós somos campeão, nós fomos para o hotel. Só retornar um pouquinho antes do voo, nós fomos para o hotel e aí a gente estava até comemorando lá, o presidente, que era Afonso Paulino, abriu até uma champanhe lá e tomando uma cervejinha e tal. Daqui a pouco desce o Procópio do quarto. O Procópio ele trabalhou 20 anos no mundo árabe. Ele tem aquelas coisas meio de muçulmano, de não comer o dia inteiro, sabe? Aqueles negócios meio... Aí ele chegou e falou, parou, vai todo mundo, levanta, vai todo mundo dormir, todo mundo, que a gente tinha um jogo, mas, se não me engano, era na semifinal do Campeonato Mineiro contra a América no sábado aqui. E aí foi uma maior confusão. Até o presidente ficou bravo com ele. E aí, voltando para o avião, nós chegando no avião e tinha a torcida do Atlético viajando na volta.
E nós realmente ficamos uma noite lá, após Canhaque, você não dorme, cara. Você fica pensando no título, né, e tal, você fica meio aéreo. E aí o Procopio, vocês vão chegar no avião, todo mundo dormir, descansar, e aí começou essa confusão, porque os torcedores estavam bebendo, comemorando o título, cantando Indo no Galo. E aí você conhece o Procopio, é um sujeito... Ele é muito sério, mas ele, às vezes o bicho é peitudo. Ele fez cada coisa aqui e ele exagera. E aí ele foi para cima dos caras, dentro do avião, maior confusão. Quase que deu uma pane geral lá. Foi. O Procopio tem essas coisas. Uma vez o Procopio aqui, nós jogando pelo Campeonato Mineiro, lá em Itabira, ele pulou o alambrado para brigar com o torcedor. Eu falei, cara, você vai morrer, bicho. Os caras vão matar. Foi a sorte que tinha uns policial do lado e o nosso preparador físico pulou junto para segurar ele no alambrado, senão ele o Procopio é meio... Eu até tive com ele semana passada aqui, fui na casa dele, ver um negócio aí com ele aí, mas ele é daquele mesmo jeito, aquele jeito durão, aquele jeito, né, coisa dele, mas é característica dele, mas sempre um sujeito muito sério. Quase derrubou o avião no tapa, viu, Patrão? Já imaginou? Quase. O avião balançou pra caramba, né, aquela briga. Você está falando do Procopio, né? Ele é assim mesmo. Eu não tive a convivência que você teve com ele. Mas nas vezes que eu conversei, que eu entrevistei, eu não vi jogar. Dizem que foi um jogador muito excelente, foi excelente jogador. Teve aquela contusão, que ele não perdoou o Pelé até hoje, aquela coisa que ele é magoado com o Pelé. Agora, mas ele é aquele cara explosivo. Mas, pelo que me falam, né, ele é um cara generoso, ele é um cara que é um cara bom. Eu aprendi muito com ele, sabe? O Procopio tem uma coisa assim, que falou, Paulo, eu era capitão, né, do Atlético, ele falou, Paulo, como pintar um problema no grupo, sana o problema, não deixa, porque o outro dia vai acumular problema. Então, às vezes, ele reunia geralmente a gente antes dos treinos, todo dia, perguntava, algum problema? Vocês têm alguma coisa? Porque o treinamento é sério e eu não quero que vocês fiquem com a cabeça para outro lugar. Se alguém tiver algum problema, vem conversar comigo, porque os problemas têm que ser solucionados para a gente trabalhar na função do que a gente tem que fazer. Então, assim, ele era um cara muito respeitoso nessa questão. Quando o jogador tinha um problema em casa, ele abraçava o cara, falou, vem cá, qual que é o problema? Meus filhos, tal, blá, blá, ia lá. Às vezes tirava até o cara do treino, não, vai para sua casa, resolve, volta amanhã. Entendeu? Porque ele era um cara muito detalhista nessa coisa, dentro e fora de campo. E isso é uma coisa que eu até falo com ele, que até hoje eu falo, cara, eu levo isso para minha casa, para os meus filhos, né? Para nunca deixar acumular um problema dentro de casa. Quando seu filho tiver com problema, vai e conversa com ele, tem que sanar o problema, tem que dar uma solução para que, né, ele mantenha o foco na vida dele. E assim, dentro do campo e fora, e assim também eu acho que tem que ser em casa. E eu aprendi muitas coisas com o Procopio. Cara, muito sério. Olha, eu falei do time do Palmeiras que o Paulo Roberto jogou, mas no Atlético Mineiro, ele tem 5 títulos mineiros. Nossa, ele jogou com um monte de cara. Ele já chegou lá, o time tinha João Leite, Nelinho, Zenon, Renato, Nunes, que é o João Danado, que depois foi para o Flamengo. Depois, ele foi acumulando parceiro. É um tal de Sérgio Araújo, nossa, Luizinho, Batista. O Atlético tinha vários times importantes naquela época. Qual era o melhor parceiro do Atlético Mineiro durante 10 anos ou 13 anos que você ficou lá? Olha, não, eu fiquei uns 10 anos e meio, mas assim, o cara que eu mais me identifiquei, que eu joguei uns 3, 4 anos, foi o Éder, ponta esquerda. Você fala identificação de jogar, né? Sim. Ou fora de campo? Também, tanto faz. Não, é tanta estrela. Não, fora de campo o Éder até muito não, o Éder é muito torrão. mas dentro de campo, com certeza foi ele. Nossa, eu passava toda hora ele com a canhotinha dele, né? Ele só fazia tuf, lá no fundo, eu ia cruzar. Era impressionante a perfeição do passe que o Éder tinha. Mas fora do campo, assim, é engraçado esse negócio de jogador de futebol. Você fala assim, pô, qual foi o seu grande amigo jogador de futebol? Eu te confesso que o meu grande amigo é meu irmão que jogou no Fluminense. É engraçado, você tem colegas do futebol, mas amizades, assim, que eu frequento casa de alguém, não. Muito difícil. Às vezes a gente encontra, com o Sérgio Araújo, eu encontro direto,
com Marquinhos, com outros jogadores, Luizinho, O Euler era mais rapidinho. Nó, demais. Eu encontro os caras, assim, os amigos, né? Mas falar que são meus melhores amigos, não. Eu acho que aí tem que diferenciar isso. É uma verdade, viu, Paulo? Porque, é claro, a nossa vida também era muito corrida, não é igual a de vocês, mas, né? Você não ia em aniversário de filho, de mulher, porque também a gente corria atrás de vocês, né? E eu costumo falar o seguinte, às vezes a família estava mais no serviço do que em casa, porque você convivia muito. Mas, por exemplo, o Seródio, eu trabalhei com ele 20 anos, até hoje a gente é amigo e irmão. Flávio Prado, até hoje. Mas há outros com os quais eu trabalhei e que eu me dei muito bem, pessoas maravilhosas que me ajudaram, né? E que eu não posso dizer, eu sou amigo, sou conhecido. Mas muitas vezes o conhecido também faz tanta coisa por você, como dizia, você tem que ir agregando as pessoas. Mas realmente tem aqueles que têm mais empatia, menos empatia. E por falar em empatia, né, Seródio? Você falou que ele é gaúcho, eu sei que ele é gaúcho. Ele não soltou um tchê até agora. Mas tá bem mineirinho. Eu sou mineirinho. Você adotou Belo Horizonte? Olha só para você ver. Eu fiquei 10 anos no Atlético. Em 97, eu fui para o Inter. Fiz contrato de 1 ano lá. Rapaz, você acredita que eu não gostei de Porto Alegre? Fiquei louco para acabar o ano para eu voltar para BH. Sério? Mesmo? Minha mulher assim, também não gostou. Meus 2 filhos que eu tinha não gostaram também. Falou, pai, vamos voltar, pai, vamos voltar. Eu falei, nossa, também estou doido para voltar, só que eu tenho que ficar até dezembro aqui e tal. Mas é engraçado, cara. Eu sair de Belo Horizonte vai ser muito difícil, muito difícil. Você fez uma vida fora do futebol também, em Belo Horizonte, né? Oi? Você fez uma vida fora do futebol em Belo Horizonte. Se eu não me engano, você foi secretário de esporte. Você já botou queijinho, pão de queijo. Não tem mais discussão. Não, e eu trabalho na rádio aqui, eu trabalho como comentarista esportivo aqui em BH. Já trabalhei muito em televisão. Mês que vem agora eu vou cobrir uns amigos meus na Alterosa aqui, no SBT. E sou comentarista numa rádio. E tem outros negócios aqui que eu também faço, entendeu? A minha vida está toda em BH. A sua esposa é daí também, Paulo Roberto? Minha esposa. Eu separei já tem 7 anos, né? E estou até com um menininho novinho de 3 aninhos e tal. Mas é tudo de Belo Horizonte mesmo. A Mineirinha, meu filho, chegou aqui. Eu conheço casos e casos de jogadores, Valdirzinho, volante, e o Negrini, quando vieram do Atlético Paranaense. Eles namoravam 2 meninas em Curitiba há 7 anos. Em 3 meses aqui, eles casaram com 2 mineirinhas, você acredita? Mas, eu vou falar um negócio para você, Paulo Roberto. Tem muito gaúcho que adora Belo Horizonte. Tem um tal de Ronaldinho gaúcho aí, até apagou a imagem dele. Tem um tal de Ronaldinho gaúcho que se deu muito bem aí. Mas tem que deixar o celular na porta, viu? Eu cheguei na casa dele uma vez que eu fui conversar com o Assis. Era muito engraçado. Ele ficava lá, ele tinha uma espécie de uma cozinha grande assim, com um telão assim. Aí ficava sentado um monte de menino em volta dele e ele jogando videogame. É muito engraçado. Cada um com seu fetiche. Esse foi também um grande jogador extraordinário. Nossa, demais. Eu falo assim, né, que em termos de habilidade, o Pelé foi o maior de todos. Tudo bem, a gente não precisa nem falar do Pelé. Mas eu vejo o Messi, eu vi o Maradona, né? Eu tive a sorte de ver o Maradona ao lado do gramado, né? Cobri Copa do Mundo com o Maradona jogando em 86, negócio assim assombroso. Tanto é que quando me perguntam Maradona ou Messi, eu falo Maradona. Quem não viu, né? Fica olhando assim, mas era um negócio excepcional. Ronaldinho Gaúcho e o Falcão do futsal. Esses caras, em termos de habilidade, você que era um jogador, o canhoto normalmente joga bonito e habilidoso, né? Você era um jogador com habilidade. Mas quando você fala desses caras, é uma coisa assim que não dá para mentir, né, Paulo? É extra. O Ronaldinho, o que ele fez no Atlético aqui em 2013, foi assim, impressionante. Você pegar depois os melhores momentos dele no Atlético, você fala, porra, o cara só não fez chover, porque o resto jogou muito. Pena que ele não estava mais muito centrado no futebol, né? Ele estava assim naquela fase dele já de não sabia se continuava, entendeu? Ele poderia ter jogado muito mais,
Mas é que também, sei lá, cara, acho que o cara também ganha tanta grana, que o cara fala, já chega para mim, já deu, perde o foco, né? É a diferença eu falo assim, o próprio Pelé, né, que 20 anos jogou em alto nível, né, um Beckenbauer, um Messi, que está velho em termos, mas dentro de falar, mas está aí há muito tempo e está querendo ganhar, um Cristiano Ronaldo. O Ronaldinho, em 2006, ele parou, não quis mais. Ele tinha mais 10 anos de carreira jogando num nível altíssimo. Mas é isso que você falou, cada um faz a sua escolha, né? Mas ele tem a bola, o que ele fazia com a bola, pouca gente ouviu fazer. E hoje ainda, eu não vejo, né? Tem poucos, né? Aliás, acho que não tem nenhum, né? O Neymar, né? Que você também tiver ligado. Esse seguiu o exemplo do sem foco. Sem foco. Aliás, eu vou perguntar isso para o Paulo Roberto, porque eu defendo o Neymar como craque, né? Quando o cara fala que o Neymar é ruim de bola, o Paulo Roberto, eu falo assim, vamos falar então de peteca, de bocha, porque de futebol você não entende. Porque falar que o Neymar não sabe jogar é brincadeira. Qual a opinião que você tem sobre o Neymar? Ele sabe, não tem foco. Tudo bem, mas qual a opinião que você tem? Eu acho que é o único jogador brasileiro acima da média. Não, o Neymar não tem nem dúvida. O Neymar é um cara totalmente diferente de qualquer um do Brasil e eu acho que até do mundo aí. Ele está entre os 3, 4 melhores. Não tem nem dúvida. É os 3. Para mim, é o que estão jogando hoje, né? O Messi, o Ronaldo e o Neymar. Não tem nem dúvida. Eu acho que os 3 são os fenômenos do futebol mundial atualmente jogando, né? O Neymar, para mim, cara extra. Eu bati uma pelada com o Neymar quando ele tinha 16 anos. Ele estava subindo. Ele veio fazer um joguinho de fim de ano aqui, aqueles amistosinhos de fim de ano. Eu fiquei impressionado com ele, cara. Mesmo um joguinho de brincadeira, mas, cara, esse menino é um gênio. O gênio que ele fazia com a bola. 16 anos, jogando no meio só de profissionais e tal. Eu até tinha parado já, mas eu estava inteirão ainda e tal. Eu falei, cara, impressionante. Eu fiquei assim, abismado. Foi um jogo lá em Sete Lagoas, na arena lá do Democrata. Aqueles amistou. O Mancini, que jogou na Itália há muitos anos, fez esse jogo aqui e chamou a galera aí. E ele veio. Eu fiquei assim, falei, cara, esse menino vai ser o rei da bola. Ele é diferenciado. É diferenciado, mas não tem o mesmo foco. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, sem foco, destruía. O Neymar, sem foco, também anda destruindo algumas reputações. Mas vamos falar de outro assunto. Para de pegar no pé do Neymar. Paulo, você é um cara que a gente aprendeu a respeitar pelo talento que tem, pelo grau de intimidade que a gente tinha naquela época. Entrava no campo, conversava. Às vezes saía de estádio junto. Não sei se aconteceu isso várias vezes. Agora, eu quero que você conte uma historinha para mim. Você era o irmão do Tato ou o Tato era teu irmão? Bi, na década de 80, o Tato foi fenomenal, cara. Ele foi tricampeão carioca e campeão brasileiro com Parreira no Fluminense. Depois, em 89, ele foi bicampeão com o Vasco, foi para a seleção, foi vendido para a Espanha. O Tato, até 90, eu acho que, ele foi um jogador muito diferenciado. Aí depois eu comecei a crescer muito e tal, dentro do Atlético até, aí realmente as coisas começaram a mudar, né? Mas se for falar em carreira brilhante de títulos, o Tato tem muito mais que eu, né? Só que o Tato abreviou um pouco a carreira dele. Posso até comentar uma coisa meio que particular aqui. Ele perdeu uma esposa assassinada, isso atrapalhou muito a carreira dele na época, sabe? E aí ele acabou um pouquinho se perdendo aí. Poderia ter tido uma carreira mais longínqua, né? Mais longa, durado um pouco mais, mas acabou um pouco. Graças a Deus, hoje ele casou de novo, já tem outro menino, tá bem lá em Curitiba. Mas na época isso atrapalhou muito a carreira dele. E totalmente compreensível, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, Paulo? No Rio de Janeiro. Perdeu a esposa dele e ele estava na Espanha já. A esposa dele estava ainda... Ele estava arrumando lugar lá e houve esse assassinato lá. Foi coisa do Rio de Janeiro, né? É uma judiação. Eu vi o Tato jogar, tanto eu vi, você viu o Tato. Realmente o Tato era um jogador muito acima da média, viu? Ele lembrava um pouco, talvez... Não sei se eu vejo bem, né? Porque eu quando via você jogar, eu lembrava do Branco.
sua maneira de O jogar. Branco. Até às vezes a pancada que você dava, essa gauchada tem um monte de lateral lá. A gente brincava cobrindo o Palmeiras na época. O jeito de atacar, protegendo bem a bola com o pé esquerdo, bom jogador, né? E o Tato, guardadas as devidas proporções de tempo, não sei se você viu jogar, ele talvez não fosse tão rápido quanto o Zé Sérgio, mas ele tinha aquelas saídas pela direita e pela esquerda que era um inferno. E lateral que enfrentava ele reclamava, né? E a gente, aquilo que o Cerotti falou, a gente era repórter, mas conversava muito com vocês e aprendia com vocês. Então, eu conversava com os laterais. Pode falar. Eu conversava com os laterais que marcava teu irmão, e falava, pô, esse cara aí, pô, você acha que ele não vai sair? Ele sai de um lado, sai do outro. Ele tinha muita qualidade, né? E realmente chegou na seleção brasileira por merecimento. A campanha que ele fez do Fluminense foi grandiosa. E eu, sinceramente, acho que o Ceródio também não sabíamos desse infausto acontecimento. E isso se explica, porque ele era um jogador para, sabe, jogar 10 anos, ser convocado para a seleção e jogar em time de nível, né? Judiação. Mas ainda bem que ele está recuperado, está bem mentalmente, a vida continua e Deus sabe o que faz, né? Mas olha, eu tinha feito por ele e conversaram, os caras falaram, nossa, como é difícil marcar esse cara, pô, vou dar porrada, aquela coisa toda. E ele era um cara bom, gente boa, né? Né? Galera, só fica de olho aí para mim, que 5 horas eu tenho que entrar ao vivo na rádio aqui. E eu estou sem relógio aqui. Não, fica sossegado. A gente já está encerrando. Aliás, estou feliz de saber que você também passou para o nosso lado. E está comentando bem para caramba, né? Bicho, não tenho a convivência. Eu queria ter tido mais convivência com vocês pela experiência, que eu admiro demais. Obrigado. Esse pessoal mais, sabe, que tem uma longa história. E vocês, eu acho assim, jornalistas como vocês são mais respeitosos do que esses. Mas não que eles não sejam bons, mas vocês, eu acho que têm muito mais histórias. Vocês sabem o caminho que vocês têm que tomar durante uma entrevista, né? O que você tem que perguntar, o que você não tem. Porque hoje, a maioria dos jornalistas, hoje que o cara quer sobressair, tem alguns aqui em Belo Horizonte, eles são um pouco desrespeitosos, entendeu? Eles querem crescer em cima de por exemplo, um jogador atuou mal. Eles querem crescer em cima do jogador que atuou mal. Isso não é bom, isso não é legal, sabe? Eu acho legal você falar, lógico, você tem que comentar, o cara não foi bem hoje e tal, mas o jogador é isso, sabe? Né? E hoje acontece demais. Por isso que eu admiro geralmente essa geração de vocês aí, eu acho que é muito mais respeitosa hoje. Eu procuro sempre acompanhar, mais ou menos, em cima desse comportamento de vocês. Obrigado. Paulo, mudou completamente a referência. Antigamente, a gente tinha contato com o jogador, a gente tinha contato, a gente era parceiro. Você ser parceiro não significa que você vai esconder coisas, significa que você vai ter convivência com a pessoa. Então, muita coisa que você sabe, é apelativa, não vou falar sobre esse assunto, que é uma coisa apelativa, não vou ganhar nada. Hoje em dia, os caras não têm nem contato com o jogador e pegam qualquer porcaria para conseguir aparecer. Infelizmente, é uma realidade. Mudou a referência, mudou tudo. É uma pena. Eu trabalhei também como assessor de imprensa do Corinthians. Lamento, fico triste, porque passei por lá, não podia ajudar em grande coisa, porque essa cultura domina. Você, quanto mais distante estiver da imprensa, melhor. E naquela época a gente convivia. A gente saía do estádio junto, pela mesma porta. Muitos tomavam banho por último, ia todo mundo junto, não tem problema nenhum. Isso quando não estava viajando com o time, que tinha relação. Eu tenho uma curiosidade, ainda dá tempo para você entrar lá na rádio. Você foi treinado por vários treinadores de nome, o Dino Sani na Internacional, o Celso Rotti, o Procópio, o Levir Coupe. Nossa, a gente vai ficar falando aqui, vai ter uma lista enorme. Quem te marcou mais? Olha, teve alguns treinadores que me marcaram, mas o que eu mais cresci profissionalmente foi o Tele Santana, em 87, naquela Copa União. Aquilo lá, para mim, foi um marco, porque o Tele tinha uma coisa assim, ele tratava todo mundo igual, de igual para igual, entendeu? Não era o estrela, nem o menino subindo, era todo mundo igual. E era uma coisa que ele não aceitava, é você fazer falta. Então, assim, você tem que ganhar na bola, na força, não é dando pancada nos outros. E realmente aquilo começou a dominar a gente dentro dos coletivos e tal, e a gente começou a roubar muita mais bola, sabe? Do que dar a pancada e parar uma jogada. Que naquela época de 80 era muita pancadaria, cara, porque
A televisão só tinha uma câmera que filmava, não é igual hoje, que o cara não pode encostar e tal, né? Tem 20 câmeras ali. Naquela década de 80, eu me lembro que quando eu joguei no Palmeiras, fui jogar contra o Corinthians era o Ataliba, ponta direita, né? Vocês lembram? O Gaguinho lá. Pô, esse cara me dava cada tapa na cabeça, bicho. Eu ficava, mas que cara louco, bicho. Eu menino começando, né? Eu falei, o Luiz Pereira. Eu falei, Luizão, esse cara é louco. Aí o Luizão ia lá e dava uma dura no neguinho, rapaz. Se você bater no meu menino aqui, você vai apanhar, não sei o quê. Ele, eu falei, caraca, que cara doido. Então, tinha essas coisas assim no futebol antes, que se tomava cotovelada, soco, sem juiz ver. A bola do outro lado, o cara estava aqui te dando soco. Ninguém via naquela época. Né? Hoje mudou muito. Eu até acho muito mais saudável hoje do que, nesse sentido, do que aquela época. Outro dia a gente entrevistou aqui, o Paulo Roberto, o Toninho, que jogou na Portuguesa, né? Toninho. Meia. E ele foi um ótimo jogador de futebol também. E a gente perguntou para ele sobre o VAR. Você é contra ou a favor? Ele falou, eu sou a favor, porque eu apanhava demais. Se fosse na minha... Ele falou justamente isso, que o cara dava murro, quase quebrou a mandíbula dele, estava distante. Né? E uma coisa que você quando ia jogar contra o futebol sul-americano, você ia jogar na Argentina, não tinha exame antidoping naquela época. Os caras entravam babando dentro do campo. Eu falei, gente, o cara tá louco, bicho. O cara, assim, nitidamente drogado, alterado. Impressionante. Agora, você falou uma coisa da Tele, né? E é minha última questão, até para liberar o Paulo, que também tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar nessa família, né? Aliás, como diria o Zete, eu trabalhava com o Zete, ele estava com a gente lá na Play FM até outro dia, aí o São Paulo veio e fez uma oferta um pouquinho maior e ele foi embora. Eu falei, ô Zete, você também... só porque os caras deram uns 300 mil a mais, você foi embora? Gente boa pra caramba, o Zete, né? Gente boa. E a gente trabalhava lá, ele falava assim para mim, que acho que vale para todos nós, né? Rico não vou ficar, nem milionário, né? Vocês, jogadores, sempre ganharam mais que nós da imprensa. Mas, graças a Deus, não posso reclamar. Mas só falar de futebol e ainda ganhar um dinheirinho, ele falava, tá ótimo, tá ótimo. Então, alguém tem que trabalhar, continue assim, que é assim mesmo. Você falou do Tele. Quando eu falo isso que você falou, muita gente da nova guarda, vamos dizer assim, estranha. Mas eu vi o Tele falar para o Palinha no jogo contra a Ponte Preta em Campinas. O Palinha, que era um jogador limpo, não era um jogador de bater em ninguém, o Palinha de São Paulo. Mas o Palinha deu uma pancada no volante que quase quebrou a perna do volante da Ponte Preta. E daí o Palinha veio reclamando do árbitro, encostou no banco. E na época, né, a gente ficava ou atrás do gol ou atrás do banco. Né? E eu estou ali, o Tele fala assim para ele, olha aqui, o árbitro não teve coragem de te expulsar. Mas se você fizer isso de novo, eu te expulso do time, você não joga mais comigo. Isso não se faz com um companheiro de trabalho. Pô, seu Tele, coisa nenhuma, você quase quebrou o rapaz. Então, isso não se faz. Cara, aquilo eu falei assim, nossa, né? O jogo com o Tele tinha que ser limpo. Né? Limpo. Mas você não era um jogador violento, mas era até um jogador técnico. Né? Mas de vez em quando tem que fazer falta. Mas ele detestava quem fazia falta à toa e falta violenta. Né? Ele realmente pegava no pé de alguns jogadores que na época chegavam mais junto, ele não gostava. E é isso que você falou. Às vezes ele até afastava o jogador que era mais violento, porque ele realmente era o perfil dele. O time dele tinha que jogar para frente, sempre na vitória. Eu acho até que em 87, na Copa União, faltou um pouquinho de ele jogar com regulamento debaixo do braço. Faltou, e a gente foi conversar com ele, porque em 87 o Flamengo era uma seleção brasileira, né? De Bebeto, Zico, Renato Gaúcho, Adílio Andrade, Leandro, Leonardo, Zinho, era a seleção brasileira. E a gente tinha, em 87, a possibilidade de tirar o Flamengo da semifinal. A gente ia jogar, se não me engano, o jogo contra o Palmeiras aqui, e a gente foi falar com o Tele, pô, você vai acender esse Flamengo aí e tal, põe o time reserva para jogar esse jogo, até para a gente descansar para as semifinais, né? Tele deu uma dura na gente, rapaz, mas deu uma dura, que nós não sei o quê, que nós somos pagas para jogar, que a gente tem que entrar para vencer, que não sei o quê. Não estou falando que nós vamos perder, não, mas se a gente puder eliminar o Flamengo, nós ganhamos dois turnos invicto.
Pô, para que você vai botar o Flamengo agora? Era para ele ter sido campeão já, entendeu? Aí foi acender o Flamengo, foi o que deu. Chegamos no Maracanã lá com 120 mil pessoas lá dentro. E Flamengo sempre foi um time forte, e naquela época já era a seleção brasileira, né? Paulo, para encerrar da minha parte, você também tem compromisso, e a gente tem pouco contato com o futebol de Minas. Nós somos radicados em São Paulo, Campeonato Brasileiro começando, e a gente sabe que, por exemplo, o Galo está construindo estádio, mas tem mais dívida do que o Cruzeiro. Você acha que o Atlético hoje é uma grande ilusão? E para encerrar, com relação ao Cruzeiro, você acha que vai voltar em breve ou ainda a história vai ser mais longa do que a gente espera? Olha, segundo o presidente atual do Atlético, ele deu uma entrevista aqui, porque eles fizeram algumas reuniões aí, falando a respeito da dívida do Atlético, falando que até em 2026 vai ser pago quase a metade dessa dívida. E que, obviamente, com o Atlético, com essa construção do estádio, com tudo que está sendo feito de estrutura, o Atlético, mais alguns anos, né, vai praticamente eliminar toda essa dívida. Agora, se isso vai acontecer, não sabe, né? Porque futebol brasileiro, a gente já viu muita história, vocês viram muito mais do que eu. Na questão do Cruzeiro, eu acho que demora um pouco ainda, sabe? Só se tiver muita competência dentro do campo. Se tiver competência dentro do campo, eles voltam a subir. Pelo time atual deles, eu não acredito, não. Agora, tem um treinador que o cara mostrou bom trabalho, tem evoluído muito. Gostaria, com toda sinceridade, que o Cruzeiro voltasse, porque é ruim para o futebol mineiro isso. Não é saudável isso, porque o clube foi arrombado, né? A realidade foi essa, né? Foi uma coisa surreal. Acho que nunca vi numa história no futebol mundial o que aconteceu com o Cruzeiro. Mas, pela dificuldade financeira e pelo que está vindo ainda aí, tem muitos contratos chegando de jogadores, de empresários. O Cruzeiro tem uma dívida enorme, que eu acho que se colocar no papel, é que eles não colocaram ainda, mas se colocar, eu acho que ainda vai ser maior que do Galo. Tomara que dê um jeito nos dois, né? Esse negócio de fazer dívida... Eu acho que se o Cruzeiro não se tornar SA, a dificuldade vai ser pior ainda. Infelizmente, né? Que são dois times tradicionais do futebol brasileiro e futebol mundial, né, Serotti? É verdade. Vamos dar um abraço no homem aí, que ele tem que trabalhar também, meu filho. Que negócio Obrigado pela consideração, pelo carinho. Você continua o mesmo cara, um pouquinho mais branquinho o cabelinho, mas em comparação com nós caímos. Nós aparecemos 2 dinossauros perto de você. Mas você tá com cabelo pretinho, mano? Você tá com cabelo preto? Que caiu. Os que estavam branco foi caindo. Ele tinge. Obrigado, querido. Obrigado de coração por falar com a gente. Olha, Paulo Roberto, eu queria também te dar um abraço. Dá um abraço no Tato, quando fala com o Luiz Carlos Quartarolo, tem saudade das jogadas dele. Gente boa demais, né? E que a vida continua. Obrigado a você. E boa sorte para você, Mineirinho, Paulo Roberto, Mineirinho, que o treino pega. Obrigado pela sua participação. E boa sorte para o seu Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, para o futebol mineiro, porque as pessoas parece que hoje em dia acham que não tem que ter adversário, né? Sem adversário não tem jogo. Então é bom que todos... E é legal ganhar do adversário bom, né? Outro dia aqui em São Paulo, um cara escreveu assim para mim: ganhamos daquele lixo do Palmeiras. Eu falei, olha, se você não respeitar o Palmeiras, você também é lixo. Então é bom você dizer assim, ganhamos do campeão da América. Aí fica mais fácil para você, mais fácil. Exatamente. Então eu queria te agradecer. Obrigado pelo seu tempo que você despendeu aí para a gente. Seja feliz nessa sua nova função de comentarista. Você realmente é um cara muito legal e foi um ótimo jogador de futebol. A gente tem ótimas lembranças de você. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês. Tudo de bom. Paulo Roberto, lateral esquerdo dos bons tempos do futebol brasileiro. Palmeiras, esteve no Atlético Mineiro, irmão do Tato, que no Fluminense fez sucesso. Já até desligou, porque ele tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. Futebol em Rede, entrevista com Paulo Roberto, lateral esquerdo. Um abraço, Serotti. E vem para a rede você também. Tchau, tchau. Até a próxima. Termina aqui o Futebol em Rede.
No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.